estamos começando a gravar. Estamos aqui hoje, 27 de maio, com o nosso querido irmão, o Centro Espírita Jonas de Andes, aqui da sua CAP. E a gente está conversando aqui sobre o sistema de colegiado. Ele vai falar da experiência dele no modelo anterior e no modelo de colegiado. Como é que você pode nos trazer ilustração, nos dar dicas, né? Como é que foi essa caminhada, como é que está sendo para vocês aí. Mais uma vez, Marcos, em nome do Samaritano, nós estamos te agradecendo aqui pela sua boa vontade, depois de vir de longe de viagem e ainda está aqui mantendo esse contato com a gente, tá bom? Estamos gravando, então. Ok, bom dia a todos. Eu quero dizer que eu me sinto honrado aí pelo convite. Obrigado aí pela confiança. Eu vou tentar aqui passar um pouco da minha experiência, mas sim, a gente vai se construindo aos poucos, né? Essa ideia de colegiado não foi feita de uma vez só, né? A gente foi analisando, né? Foi até, eu vou tentar resumir assim um pouquinho da história do Seja, bem a partir do início, né? Eu era o vice-presidente do centro e o presidente do centro pediu para sair, né? E nós tínhamos pouco tempo do centro lá. E no estatuto do centro era presidencialismo, né? Presidente, não sei se o nome certo é esse. Enfim. E aí tínhamos 6 meses para fazer uma nova eleição, porque tinha pouco tempo, né? Ainda tinha muita gestão pela frente. Eu disse ao grupo que estava lá, né, presente, olha, eu não me sinto condições de ser presidente de centro espírita. Eu era só vice, né? O vice não era muita coisa, porque não era muito ativo, né? Trabalhando, tudo, né? Como é que a gente vai fazer? Vou fazer uma nova eleição. Aí eles, não queremos fazer uma nova eleição, e ficou aquilo, e como é que a gente faz e tal, enfim. Eu falei só, vamos para o seguinte, tudo bem, eles queriam que eu ficasse o grupo, né? Acho que eles não me conheciam direito, né? Para eles quiserem que eu ficasse. Se eu conhecesse, eu ia dizer para mim não ficar, enfim. Mas tá. Aí eu falei, tudo bem, mas eu preciso da ajuda de vocês, né? Eu aceito, né, ficar aqui como representante, né? Vou fazer o meu melhor, mas a gente precisa que o grupo esteja bem atuante, né? Bom, e aí nós começamos já a operar como um colegiado, porque cada um tinha uma função já no centro, né? Somos pessoas maduras, né? E que a gente conhece o trabalho. Então eu observei que, como gestor de empresa, né? Eu trouxe a minha experiência da empresa para o centro, não tornando o centro uma empresa, mas para lidar com pessoas, né? Resolver conflitos, né? A gente admoestar aqui e ali, fazer pequenos ajustes, estimular o pessoal, enfim. E aí as pessoas ouvindo cada um, né? A gente começou a sentar muito junto, conversar, e nós falamos, olha, essa parte de presidencialismo, presidente, é complicado, porque quando um presidente vem a falecer, a casa se abala muito, né? Então, o seu Garibaldi faleceu, mas ele nem era presidente, né? 97 anos. Mas o outro presidente também saiu, então fica a casa desestruturada. Aí vamos fazer o seguinte, vamos funcionar aqui como sendo um colegiado, né? Porque tinha que mudar estatuto, aí nós começamos a funcionar a casa como um colegiado. Então, nesse colegiado, a gente se ouvia, a gente conversava, trabalhava. E aí eu sempre lembrava assim, o difícil é o contraditório. Porque, como contraditório? Porque num grupo, na época tinha 8 pessoas, às vezes 10, né, reunidos, né? Aí varia, alguns vão, né? Enfim, alguns entraram e saíram depois. Mas a pessoa aceitar a ideia do grupo, né? Porque às vezes a gente tem nove pessoas, 5 acertam de uma forma e 4 não. Esses 4, que eles não fiquem chateados e não saiam do centro porque não concordaram com eles. Entendeu? Porque às vezes, naquele momento, você até pode aprovar uma coisa, vamos dizer, que seja um pouco errada, mas ou então que vá buscar, vamos implantar provisoriamente,
vamos ver como é que funciona, né? De repente está certo, como é que é? Vamos ajustar, aí fica umas caras feias, né, tal, né? Então, algumas vezes eu até pontuava, olha, eu não concordo, mas vamos fazer assim, entendeu? Por quê? Vamos a opção da maioria, né? Aqui, né, é um sistema democrático, né? A gente vai ter que aceitar a conversa do grupo, né? E assim fomos indo, fomos caminhando, né? Foi um desafio muito grande, né? Eu comecei isso em 2012, né? Mas sempre com foco no colegiado, né? E aí o seu Júlio, que hoje já é falecido, ele iniciou o trabalho de reformular o estatuto. Por quê? O estatuto tem que ser todo mudado, né? Então fomos pesquisar, aí descobrimos que o estatuto estava desatualizado, que o estatuto não funcionava direito, estava inadequado para as novas leis, né? Eles copiaram e colaram e mudou as cláusulas do outro estatuto, né? Tivemos que ir lá atrás pegar o antigo, né? Trazer, botar novamente as cláusulas lá que a gente tinha, que eram cláusulas pétreas, não podia mudar, né? E tinha sido mudado por copiou colou, né? Naquela época. Porque houve uma mudança lá em 2010 que todas as casas tinham que se adequar a um novo sistema, né, administrativo. E aí essa mudança fez uma coisa assim que foi meio esquecida o anterior. Enfim, aí foi feito os ajustes, foi feito o novo estatuto, né, na forma de colegiado. E aí debatemos como seria um colegiado, né? Então, um colegiado nosso lá, a princípio, era para ficar com 5 pessoas só. Mas a gente, olha, eu gostaria que, né, nós, né, ampliássemos isso, né? Então, botamos 5 principais e 5 substitutos. Porque um não vai, pode ter um outro. Eu sei que às vezes tem casas que não comporta muita gente, tem que fazer uma coisa para adequar a casa. Então, aí cada casa vai ter a sua particularidade, né? A sua forma, né? Aí criamos até um conselho fiscal com mais 3 pessoas, que a nossa casa tinha pessoal para isso, né? Então, o colegiado funciona assim. Na reunião, eu pontuei da seguinte forma: esse colegiado de 10 pessoas, todos os 10 têm direito a voto. E queríamos deixar só 5 votando e os vices não. Eu falei, não, vamos deixar todo mundo votando. Porque o que acontece? Quando um grupo de 10 pessoas, né, está resolvendo, enriquece, né, as diferenças, as ideias, né? A gente isso se torna às vezes um pouco difícil, porque Oi, boa noite, desculpa. Não tá saindo som. não, tá ligado aqui. Eu estou escutando. Tá saindo som. Eu estou ouvindo também. Deve ser aí, Aline. Vê se tem alguma conexão lá. Por aqui tá, o som está ótimo. Conseguiu, Jean? Será Alô? que é com a plataforma? Eu não tô conseguindo ouvir. Aumentou. Talvez você tenha que sair e entrar de novo, né? Será que funciona? Não sei. Birajara que sabe aí como é que é. Pode resolver. Pode tentar e sair de novo, Aline. Porque, por exemplo, os demais estão me escutando, né? Esther está escutando, Fátima está escutando, também estou escutando bem. Estou ouvindo. Está ouvindo, Johnny? Agora? Eu não consegui ouvir, não sei se eu acho que todo mundo. Tenta também. Deve sair ser com a ali. plataforma. Não tô ouvindo Ela não ninguém. Todo mundo está ouvindo. Então não está escutando. Fátima, bota a mensagem aí para ela, se você não consegue escrever. Ela não está ouvindo a gente falar Vou com botar aqui ela. pelo telefone. Isso. Vira, eu tô no celular, não sei como é que bota a Tá, mensagem. não, eu vou colocar aqui pelo celular, vou pedir para ela sair e voltar depois. Parece. Eu até mencionei, né, que hoje a internet estava horrível, por isso eu estou no celular hoje. Uhum. Então, eu vou... Vamos lá. Pode continuar, então. Então, esse é um grande desafio, mas em questão de perda da casa, né? Porque quando sai o presidente ou quando ele morre, gera uma certa... Tu vê, eu passei por isso no Frei Luís, quando o Rocha Lima veio falecer, percebi lá no Céldio também, né? Quando aconteceu lá do Altivo, né? E quando é um colegiado, a casa fica mais protegida. Vem outra pessoa que participa da direção, sai, mas entra outro, substitui, e fica o foco
assim, não só numa pessoa, né? E para vocês que trabalham com desobsessão aí, até eu brincava, mas é sério, um presidente fica mais fácil ser obsediado, né? Um colegiado vai dar mais trabalho, né? Tem mais pessoas, né? Então, eu, Boa, porque gostei não é dessa aí, fácil. boa. É, Eu estou desconfiada que é a intenção do Bira, sabia? mas eu vou revelar uma coisa para vocês hoje, que eu nunca falei para vocês. Eu fui algumas vezes aí no centro de vocês. E eu estava bem conflitado, sabe? Bem, eu já conheci o Jorginho, a Esther há muitos anos, né? A gente, né? Caramba, né? Então, aquela angústia, aquela coisa, né? E aí, quando eu participava da reunião pública, eu não tenho evidência, né? Então, mas a gente é sensitivo, né? E ali eu sentia a desobsessão funcionar no salão, entendeu? Tá? No salão, e olha, era muito forte, porque eu sentia os espíritos sendo retirados de mim para o tratamento, e na hora eu sentia aliviado, e não era só momentâneo, entendeu? Ficava, porque a gente fica com cargas negativas, né? É normal a gente ter a vibração nossa cai, né? A gente abre campo, mesmo que a gente vigie, ore, às vezes tem que ter uma intervenção, né? Lá, né? Então, no centro, eu fui algumas vezes, não todas as vezes, mas algumas vezes foram bem pontuais e foi bem. Eu falei, caramba, esse centro aqui tem um trabalho forte de obsessão, era muito importante, né? E hoje agora, né? Nesse período, a gente está instalando a obsessão lá no Seja, né? Depois de muitos anos. É um trabalho muito sério, né? Onde a responsabilidade do grupo tem que ser muito grande, né? Tem que ter perseverança. Então, assim, evitar os personalismos, né? Porque a gente tem que procurar informações, né, para poder fazer instalações. Lá temos um representante da parte doutrinária, outro representante da parte administrativa, o outro da parte mediúnica, o outro da parte assistencial, né, outro da evangelização. Nós estamos divididos em grupos, mas interage entre nós todos em cada setor, né? Mas cada um é responsável por aquele setor, né? E isso, a casa quando está mais organizada, né, fica mais fácil, né, de administrar, né? Então a gente, né, se reúne algumas vezes. Hoje estamos reunimos até menos vezes. Antigamente a gente nos reunimos muitas vezes, né? Hoje menos. Hoje é mais pontual, né? Reúne o pessoal dirigente de mesa, reúne o pessoal da organização, porque, no caso, a direção se reúne todos juntos, né? Mas o dirigente daquela área reúne o grupo daquela área. E aí fica mais fácil de você resolver, né? Enfim, a parte que é importante vocês terem aí é ficha de voluntário, né? Em centros espíritas, o voluntário processar depois o seu espírito não assinou, querendo indenizações, né? A gente trabalha com almas conflitadas, né? Com dificuldades de entendimento, né? Então, todos em processo de amadurecimento, né? Então, várias coisas foram sendo realizadas. A parte de sustentabilidade da casa, né? Como a gente vai adquirir recursos para manter a casa, né? Seja por carnê, seja qual a função que vai gerar alguma. Nossa casa tem uma despesa muito pequena, né? Hoje, muito pequena mesmo. Nós conseguimos lá, com o registro da nossa casa, né? O CNPJ, do centro, tudo assim, a isenção do imposto de IPTU, né? E também, se eu não me engano, da SEDAI, e estamos para tentar conseguir da Light, já é imposto municipal, né? Há reduções, né, da casa, então a gente reduz a despesa. Então isso é legal, porque assim, nós temos uma causa pétrea lá que a casa não poderá, o imóvel não pode ser desfeito, não pode ser vendido. Ele tem que ser doado para uma outra instituição espírita. Entende? Então, para dar continuidade, né? A casa. Isso é legal, né? Cada centro tem uma dinâmica diferente. Então, assim, o grupo foi crescendo, né, aos poucos, né? Nós tínhamos um número bem reduzido no início, sabia? Nós tínhamos um médio só que dava passe, né? Inclusive, eu não dava passe, né? Então, eu tive que me adequar, fazer curso de mediunidade, né? Apesar de já tinha sido feito antes, dava passe no Frei Luiz, né? Por exemplo, nessa casa eu nunca fiz o curso, então vamos fazer o curso, né? Para aprender, e aí vamos lá trabalhando isso, né, a dificuldade da gente, até conseguir
a gente está mais harmonizado, né? Assim, dificuldade a gente tem, né? A pessoa se aborrece, às vezes sai, né, da casa, né, porque fica chateado, né? Não foi atendido no seu pleito. Às vezes aquele pleito a gente já foi, tentou fazer atrás, não deu certo. Aí tem que ter muita paciência em conversar, né? Em dialogar, mas uma conversa fraterna, né? Porque lá como, né, como acho que o Paulo falou, né, ou Jesus, né, não lembro, que os meus discípulos, Jesus, os meus discípulos se conhecerão por muito se amarem, né? Então, o grupo tem que se amar, sabe? Tem que se respeitar, tem que aceitar as visões diferentes, né? Pô, mas eu acho assim, eu acho assado, né? Então, aí buscar a informação para ver como é que funciona mesmo, né? Porque tem coisas, às vezes, que a gente pensa que é de um jeito e não é, entendeu? Pode ser feito de outro jeito, entendeu? Não tem aquela coisa fixa, né? A gente pode dar uma melhorada, né? Normalmente os jovens, né, que chegam na casa já chegam com vontade de mexer mais coisas. A gente que é mais maduro já tem mais, não, não vamos mexer nisso, tal, né? Então, isso é uma dificuldade que temos, né, na casa, né? Mas aí dá a chance do outro, né, fazer com supervisão, né? Com cautela, né, observando, né, como é que a pessoa dando apoio. É importante ter apoio em todas as áreas, né? Entendeu? Que aí vai desenvolvendo, né? O centro tem que crescer. A evangelização, né? Que na casa, graças a Deus, agora que acertou lá a evangelização, que está bem difícil, né? Conseguir evangelizadoras, né? Para casa e se não tiver evangelizadora, a casa fecha, né? Entendeu? Porque a gente vai envelhecer, né? E aí como fica, né? Então os pais trazem os filhos e acabam os pais ficando na casa, né? Os filhos crescem, eles continuam, né? Vê o benefício que recebeu, enfim, não é nem de colegiado, é mais de a parte administrativa, né? Então, a parte que me cabe hoje lá é a administração da casa em termos de obra, né? Em termos a gente reúne também a parte lá que eu atuo mais, né? Seria casos de documentos da casa, né? Que precisa ser feitos. Nem estou muito atuante, porque eu estou como vice, né? Quem está agora na parte administrativa é a Valéria. E como eu trabalho ainda, a Valéria se aposentou, ela está como dirigente administrativo e o vice dela. Mas ela tem feito muitas coisas lá na casa, né? Tem colaborado bastante com a parte de estudos, né? Que eu não domino muito, né? Não me dediquei muito a isso realmente. Mas até o Bira me chamou para ser palestrante da casa. Eu falei, não vou fazer a casa passar vergonha comigo. Porque nem na minha casa eu sou palestrante, né? Eu realmente tenho dificuldade de falar em público. Dizem que orgulho, né? Eu acho que deve ser, mas, enfim, eu não tenho muito dom, né? Eu vejo isso mais quem é professor, né? Fala, né? Tal, consegue, né, trazer esse conhecimento, né? Eu pretendo chegar lá, mas falta pouco para aposentadoria, quem sabe não consigo me dedicar mais a isso, né? Por enquanto o trabalho me absorve um tempinho, né? Que fica difícil, eu tenho que me estudar mais, né? Enfim. Mas é um desafio. Manter uma casa funcionando hoje em dia não é fácil, né? E precisa a gente trazer as pessoas, né, para casa, né? Com convite mesmo, né? Aceitar aquele irmãozinho que está meio imperfeitinho ali e tal, mas que está com boa vontade de ajudar, né? E aí dá uma chance, uma coisinha pequena para ele, vai crescendo e daqui a pouco sente feliz com aquele trabalho, né? E passa a interagir, né? Mas eu acho que o colegiado é uma ideia muito positiva, né? Eu consegui, vocês têm vídeo na internet, né? Que fala sobre isso. A FEB tem uns vídeos sobre a administração da casa espírita, né? Então são vídeos bem ricos, né, que traz essas questões todas aí. Enfim, eu não sei se eu posso responder alguma pergunta que vocês quiserem fazer, mas Pode. A Fátima levantou a mãozinha aí. Aí, pois não. Fátima, a gente pode fazer, a gente pode fazer um circuito, né? Quem vem depois da Fátima, levanta a mãozinha. De forma objetiva, a gente se coloque dentro do tempo que você dispõe aí, dá o feedback para a gente. Você levantou a mão, foi, Fátima? Na verdade, eu fiz confusão, porque, como eu falei, eu estou no celular aí, eu não sei mexer direito. Eu acho, Marcos, o que eu vejo quando eu chego lá,
Eu vejo que é um grupo sempre muito unido, as meninas são muito legais, sempre são extremamente bem acolhidas, né? Até para desmaiar é bom ali. Colocaram até um ar-condicionado por minha causa, mas enfim. Eu gosto muito de ir lá e acho as meninas maravilhosas, todo mundo. Você falou que tinham 5 grupos, é isso? Quais seriam? Evangelização. Você tem que ligar o microfone. O Marco, Mas eu só um estou instantinho. ligada. Não, dele. Só um instante. Eu vou ver se compartilha aqui, porque a gente pegou o seu estatuto, como você mandou, a gente fez lá uma composição, e eu vou mostrar as duas planilhas assim. Uma, o que é o centro, e, na verdade, né, são 5 áreas. Fala, Esther. As técnicas. Olha só, eu acho, Bira, que nós somos um grupinho bem pequeno aqui agora. Acho legal essa planilha circular numa segunda oportunidade. Vamos ouvir um pouco mais da gente, para a gente poder ter um pouco mais de subsídios, para quando olhar essa planilha, a gente ter até uma ideia diferente, talvez. É a minha sugestão. Tudo bem, eu entendi, mas só quero falar que ele está querendo lembrar, não é só a planilha, são 2 slides só falando como é que é composta a diretoria lá. Eu vou mostrar os 2 slides simplesmente com isso, é uma coisa bem simples. Não sei se está conseguindo ver, está vendo aqui agora? Estou vendo. Isso aqui é o nosso samaritano, tá? É o que funciona hoje. Hoje não, já há 62 anos praticamente, né? Tem o presidente, o vice-presidente, tesoureiro, primeiro secretário e segundo secretário. Aí agora eu vou colocar as funções que tem, que a gente pegou do seu estatuto, que é das funções do colegiado. Então, só um instantinho que eu vou voltar lá. A gente vê aqui no modelo vertical, é isso, ó. Esse modelo vertical, que é presidencialismo. E aqui, deixa eu ver se muda agora. Mudou? Mudou, colegiado. Então, aí aqui estão as áreas que estão lá no seu estatuto, que a gente colocou como hipótese para nós. É a administração, né, comunicação, educação espírita, financeira e unificação. Então, praticamente são a mesma quantidade em relação lá. Aí eu não sei se era isso que a Fátima estava perguntando, quais são as áreas que tem lá, as áreas que você tem no seu estatuto. Era isso para depois a Esther entrar? Fala aí, Marcos, por favor. Tem que ligar o microfone, Marcos. Sim, é isso, sim, é dessa forma, né? Dá para entender bem ali, né? São essas cinco pastas, né? Que a gente tem E cada aí, assim, representante. falando que você trouxe, qual é a ideia aqui? Quando está falando do compartilhamento, estão todos no mesmo nível, horizontal, e aí isso circula com maior igualdade, todos têm responsabilidades semelhantes, iguais, né? E já no modelo presidencialista é aquilo que você trouxe, né? Quando o presidente falta, há aquele impacto. A nossa casa passou por isso, né? Na ausência da nossa querida Nilva, então foi um baque enorme. Então, como é que fica? Como é que fica, né? Então é isso. Mas a Esther levantou a mão. Vamos lá, Esther. Só antes da Esther falar, Bira, eu Então queria fala. perguntar, comunicação seria o quê? Eu sei que é a comunicação, mas seria o quê? Abrangeria o quê? Tem que ligar o microfone, Marcos. Perdão, desculpe-me. Bom, a comunicação seria parte de fazer eu acho que estaria na parte de divulgação da casa, né? Tá? A administração, comunicação, educação espírita, financeira e educação. Seria a parte da comunicação da casa como um todo, né?
Eu acho que seria isso. Eu não. Eu estou com o Às vezes estatuto aqui. o Eu estou com o estatuto. nome foi modificado um pouco, porque não era bem isso, né? Aí adotaram esse sistema assim, e já tem tempo que eu não olho para o estatuto. Eu já estou esquecido disso aí, para ser bem sincero. A administração, eu te falei, a educação espírita é doutrina, né? A financeira é gestão financeira, unificação, 20º seu. A comunicação, eu acho que a comunicação espírita da casa com outras casas, com propagandas da casa, entendeu? É divulgação da casa, entendeu? Ligado a isso. Ok. Oi, Marcos. Pelo que eu entendi, e me corrija se eu estiver errada, a experiência que você viveu, ela foi primeiro aplicada aos poucos. Na verdade, o estatuto não nasce primeiro. Nasce primeiro o modo de funcionar e vocês, então, adequam esse modo de funcionar a uma estrutura que vocês foram buscar subsídios até para implementar. Estou errada? Não, tá certo, tá certo. A gente foi se acostumando com essa ideia, né? E depois foi amadurecendo e se firmou, né? Eu acho que pode ser feito assim. Pode, assim, nossa casa seguiu esse caminho, né? Não quer dizer que a casa vocês tenham que seguir esse caminho. Aí vocês que são um grupo têm que definir. Porque, eu preciso do estatuto logo, porque eu estou por uma administração, tá, a casa está ilegal. Aí eu não sei como é que é feito, né? Porque mesmo, só um detalhe aqui que eu vou falar. Mesmo a gente funcionando como estatuto, né? Eu fiquei com o presidente da casa, entendeu? Por 7 anos, entendeu? Mas sempre procurando fazer como estatuto. Alguns achavam que eu era presidente mesmo, que eu tinha que mandar fazer um montão de coisa, eu não fazia. Outros diziam que eu não podia fazer porque que eu não era presidente, que era estatuto. Então, assim, a gente não agrada a todo mundo, né? Mas eu procurei ser flexível, né? Porque, como eu falei, porque a gente tem muita cobrança, né? A gente tem que tomar atitude, poxa, você. E às vezes a gente tem que confiar na espiritualidade, que tem uma direção espiritual da casa. Muitas vezes as coisas se resolviam espiritualmente, né? A pessoa né, né, às vezes chamar, conversar, né, individual. Eu hoje teria uma outra visão. Eu até confesso que fui um pouco omisso de não falar muitas coisas, de ficar com medo da pessoa falar e a pessoa ir embora, né? Tal, a gente, poxa, tá assim, tá errado, acabou a pessoa indo embora mesmo, eu não falei o que tinha que falar, né? Mas também, se é para não falar direito, é melhor não falar, né? Porque a gente tem que tentar com muito jeito, né? Mas o grupo tem que estar alinhado nisso, né? Tem que estar aberto à conversa, né? Outro dia desse eu escutei uma palestra até de uma psicóloga, só para fazer um adendo aqui, e ela falou, a gente chegar e dizer assim, poxa, olha, eu não estou me sentindo confortável com a situação dessa casa. Eu acho que isso aqui, né? Num grupo mesmo, né? Olha, então, isso tem que ser modificado. E aí a pessoa vai explicar, porque senão se você... Não, tá tudo bem, não, tá tudo ótimo. Não, tudo tranquilo. Uma pergunta. E não tá nada, a pessoa está cheia de conflito, irritada, invocada, né? Então a pessoa realmente tem que sentar e falar, mas com humildade, né? Olha, eu acho que isso seria assim. Aí, olha, tudo bem, vamos ver, pode ser desse jeito. E aí vai treinando, né, o colegiado, né? Porque às vezes a gente tem necessidade de legalizar a casa, botar ela em dia, né? E por alguns outros motivos, enfim, aí o grupo tem que definir, né? Eu confesso que eu pensava que o colegiado saísse mais cedo, mas demorou bastante tempo. E a gente não quis demorar esse tempo todo, tá? Esse tempo todo demorou por causa da burroca mesmo. Aí veio pandemia, né? Que atrasou tudo, né? O seu Júlio que estava fazendo colegiado, o estatuto faleceu. Aí outra pessoa para revisar. Aí fizemos um estatuto que não foi aceito, aí foi modificado novamente, né? Então esse processo, né, com pandemia junto, né, levou aí, né, 7 anos, né? Entendeu? Mas é isso aí. Então, pelo que eu estou entendendo, até esse processo mesmo de construção do estatuto ajudou na dinâmica que você foi implementando, que vocês foram implementando.
né? Essa forma de trabalho para uma casa como a de vocês, que é pequena, agora a nossa também, que a nossa casa nesse momento também está bem, bem pequena, né? Apesar dos 60 anos. E essa mudança, eu acho que vai nos ajudar se ela for assim, vivenciada pelos que estão agora nesse momento, porque a gente tem muita história, sabe, Marcos? Mas são histórias que só nós que estamos lá já velhos, há 200 anos, é que sabemos dela, né? O trabalho que a gente teve no exercício, de uma certa forma, embora minha mãe fosse a presidente, no processo até de construção lá de Itaguaí, naquele processo longo que você também lembra, porque você vivenciou isso de alguma forma com a gente, foram muitas as atividades que fizemos, e muitas dessas atividades contou com o sistema meio que dessa forma, cada um tinha uma função. Cada um tinha embora presidencialista, se é que a gente pode chamar desse jeito, o estatuto, dentro do nosso estatuto, tinha divisão de tarefas para cada um, tinha a competência de cada diretor, vamos dizer assim. Então, a gente funcionava meio que, embora muitas vezes a palavra final fosse da minha mãe, mas assim, ela se dobrava muitas vezes, outras vezes não, porque tinha lá as questões dela também, mas muitas vezes ela cedia, né? Então, dava para trabalhar. Não é muito diferente de hoje, que a gente experimenta, mas eu acho que hoje a gente vai precisar de mais conversa como essa que você está tendo com a gente, sabe? Assim, uma conversa que traga a gente para um certo campo, onde a nossa experiência é que vai dar um tom do para onde a gente vai, sabe? Eu fico com a impressão que todas essas mudanças, elas necessitam de uma vivência, de uma ação em que a gente se convoque mais para esse campo do afeto do que necessariamente para o campo do papel, que eu acho que é a doutrina que faz para a gente, né? que dá para a gente. O campo do papel é aquilo que é necessário para as coisas que são da matéria. Mas esse campo que a gente precisa mais, que precisa o exercício doutrinário, né? Como você está dizendo aí, a tolerância uns com os outros, o ouvir uns aos outros, e ceder muitas vezes, e dizer não muitas vezes também, né? Essa mediação, ela precisa de um tempo de amadurecimento. Eu não sei se eu estou errada no que foi mais ou menos o que você viveu, e que está vivendo ainda, né? Pelo que você está colocando. O papel está pronto, mas vocês ainda estão em construção daquilo que é o melhor, eu penso. Eu estou entendendo desse jeito. Não sei se eu estou certa. Não, tá assim. Eu te entendo, né? O que eu quero dizer é o seguinte: a gente não precisa levar, porque a gente também não está novo. Isso que eu vejo, uma das coisas principais é a proteção da casa. Entendeu? A casa fica protegida, entendeu? Qualquer mudança né, como a tua mãe, né, presidente, né, você vê, né, que isso mexe na estrutura da casa, né? E agora, quem vai substituir? Porque às vezes não tem alguma pessoa à altura do antecessor. O altivo até hoje, por exemplo, no centro do céu, vocês conhecem, o altivo, cara, né? Quem vai substituir Divaldo, não, né? É difícil, né, um espírito galgar assim, né? Claro que a gente vai estar menorzinho aqui, né? Mas essa parte já da casa fica mais estruturada, né? Isso é importante ter essa consciência. Eu acho que não precisa levar esse tempo todo, mas também pode ser feito, sim, um teste, né? É muita conversa mesmo, é sentar, o que a gente pode fazer, debater, né? E aí a gente flexionando, mas se a gente fizer assim, e aí dá chance
da ideia de cada um, que seja, né, expor suas ideias, né, e fazer um experimento, né? Eu acho que isso é muito válido, né? Até porque se a gente fundar o centro, mudar para estatuto e as pessoas se aborrecerem e forem embora, também não vai adiantar nada, né? Então tem que tentar, tem que ser um consenso de todos que estão ali, né? Ainda mais num centro pequeno como vocês. Mas entender que a função do colegiado não é para tirar poder, né, de quem está lá, mas é para unir os que estão, né? Eu acho que isso é, né? Vai ter diferença? Vai ter diferença, sim, vai. Mas isso é normal. Se nós fôssemos todos iguais, a gente não ia aprender nada. A gente aprende com o outro diferente, né? Então, bota às vezes, vem uma pessoa, vão chegando pessoas na casa, né? E essa, como a Carnaval, né, a Fátima falou dessa ambientação da casa, né? Legal a gente ouvir isso, né? Esse feedback aí que a casa está bem, tá harmonia, tá com harmonia, né? Presente. Realmente, tem nossas coisinhas, nossas mais pequenas, a gente resolve algumas diferenças, né? Que às vezes acontecem, né? Tal, enfim, né? Tem lá nossas questões também, tem. É normal que tenha, né? Às vezes financeira, não concordo com esse gasto aqui, não concordo dessa forma aqui, entendeu? E vai, Mas até na família tem isso, né, Marcos? aí senta e ajusta, olha só, tá? Vamos fazer prioridades. Qual o objetivo da casa? Qual a meta da casa, né? E eu acho que o objetivo da casa é divulgar a doutrina, né, que a gente tem. A gente quer que o espiritismo alcance a sociedade em torno, né? Então não é, então isso e não perder esse foco, né? Que a gente fala, primeiro a causa espírita, né? Depois a casa espírita, depois o médium, né? Entendeu? Que aí você vai, né, com todo o grupo focando no mesmo ideal, né? Eu acho que isso dá mais consistência à casa, né? Eu penso assim. Johnny ou Aline, por favor, os que estão mais recentes, gostaria de fazer uma colocação, uma pergunta. Pode falar. Não me veio nada na cabeça agora, não, mas é que eu tô dando mamar quando ele acordou. Mas eu tô entendendo e, assim, tô gostando dessa forma. Eu acho que alguém tá com o áudio aberto, tá dando eco. Tô Fátima, gostando acho que dessa. seu telefone está aberto. Isso, tô gostando dessa forma, assim, da casa andar. Parece que é um gás a mais. Nós que chegamos assim e que nem ele falou, a gente chega interessado, aí você deixa fazer alguma coisinha, então me deixaram entrar na evangelização, então a gente fica por ali, daqui a pouco a gente se empolga pela coisa e pensa assim em fazer mais, cada vez mais, buscar mais. E quando a gente recebe um pouco mais de espaço, eu acho que a gente vai conseguindo trabalhar e ainda mais em consenso, assim, em conjunto, né? Recebendo mais uma mentoria de alguém que está ali na casa há mais tempo, e aí acho que a casa, assim, consegue evoluir e crescer, ainda mais se adaptar ao novo tempo, né? Porque a gente vai mudando e os ciclos também vão passando e a gente precisa se atualizar. Então, acredito que, assim, tem também talvez a forma negativa de ter essa questão de votação, né? De uns não entrar em consenso e não coincidirem com a mesma ideia, né, a mesma ideologia, mas eu vejo sim como um ponto positivo. É isso. Acho que poderíamos tentar, né? De alguma forma, como ela falou, a gente está chegando agora, eu estou chegando agora. Eu imagino assim, 60 anos de centro, o tanto de questões que foram resolvidas, altos e baixos, né? Como ele falou, gente que chegou, gente que saiu, né? Eu estou há 4 anos frequentando o Samaritano. E eu também fico observando, estou indo nos outros dias também, e assim, eu estou observando o público, uma coisinha ali, uma coisinha ali. Então, assim, realmente dá vontade da gente querer ajudar, querer participar mais, né? Mas também a gente fica assim, não sei se eu devo falar, né? E não sei se eu posso dar esse toque, porque realmente tem gente que escuta
mas tem gente também que não quer escutar, e também fica meio complicado. Então, assim, eu acho que temos que realmente estudar mesmo, temos que realmente conversar mais sobre esse Esse assunto, assunto tem que debater mais. trazer mais outras pessoas que que Não não estão não aqui. estão aqui. Tem muita gente que eu não vejo participando de atividades do centro, eu só vejo assim. Tipo, eu vou na sexta-feira, a pessoa tá lá, mas nos outros dias eu não vejo a pessoa lá. Então, assim, realmente é assim, é um assunto que tem que trazer mais, a gente debater mais, estudar mais e tentar implementar, e lógico, tudo pelo melhor e tudo pela causa. E o que a Esté falou também foi interessante, o da Esté falar que também é uma questão, assim, de uma sensibilidade maior, né? De sim. quem está na casa, perceber esse chamado e buscar cada vez mais saber, se interessar, se integrar. Então, é uma divisão. A gente precisa realmente ver com bons olhos, né, o que ele está dizendo, né? Galgar, talvez, essa opção, mas também ter um pouco mais de tempo para poder analisar e mais pessoas interessadas. E conversar mais sobre o assunto. É isso. O Marcos quer falar. Então, eu vejo assim, um grande desafio, né? Quem está há muito tempo na casa, aí eu vou falar até, não sei se acontece com vocês, tá? Mas assim, de vocês que estão aí, a gente tem um certo engessamento e uma dificuldade de implementar coisas novas. A gente não quer sair do padrão daquele, que é um lugar confortável, né? E a gente acha que está indo contra, né? E, em certa forma, isso é bom, porque evita que certas coisas possam sair do controle, né? Que a gente não, a ideia não é controlar. Mas o jovem, por outro lado, traz às vezes boas ideias, entendeu? E que se a gente não aproveitar também, né, também desestimula. Então, esse equilíbrio entre juventude e idade mais madura tem que gerenciar isso aí, entendeu? Até que isso, né, eu vejo que isso é um potencial, né? O grupo jovem na nossa casa, ele foi muito ativo, sabe? Teve muita participação e deu um gás na nossa casa tremendo na época, né? Foi muito legal, né? Então, assim, e às vezes um jovem chama outro e tal, e aí dá até uma função para o jovem, né? Claro que, porque se esperar o jovem fazer todos os cursos, né? Para se tornar, olha, não vai dar. Mas, por outro lado, se a gente, sem perder a nossa visão, né, espírita, né, de consciência, né? Eu acho que esse é o desafio de vocês aí, que toda casa tem, né? A nossa também passa por isso, já passou e ainda passa, mas, volto a falar, né? Eu foco na harmonia, né? Na forma. Hoje em dia, tudo é informatizado, a gente está aqui falando no celular, que não era assim antigamente, né? Era só presencial. Então, usar o celular, a mídia, então a gente vai implementando, né? YouTube, então, enfim, aí se expandiu muito, né? Então, é um desafio da casa atualmente, né? São 20 para as 10. Eu vou dar minha posição aqui, que eu escutei mais, né, do que falei, tem que fazer assim também. Então, assim, primeiro, né, as áreas, praticamente em termos de quantidade, são as mesmas. Então, essa cópia que está aí, a gente mandou para todos os médiuns, né, e pedimos que as pessoas pudessem ler. E aí a gente lida o tempo todo assim, com o ideal e com o real. Quando, né, várias falas teve aqui, não tem que participar, tem que participar. E se a gente vê, assim, cada um de nós, em quantos momentos a gente não pôde estar em determinadas reuniões? E todos nós tivemos nossos motivos. Então, assim, e todos, né, que não conseguem estar em uma determinada reunião, a gente procura saber o que houve. Aí a pessoa, olha, Bira, horário de trabalho, ó, meu esposo, minha filha, meus genros, meu neto. Então, assim, acreditando sempre que são pessoas responsáveis, né, de razões plausíveis que não puderam estar ali. E aí, o que vai acontecer, não só no Samaritano, mas praticamente em todas as casas, por mais que você queira agregar quantidades e números, mas vai ficar, às vezes, sempre ou com uma certa frequência, aquele grupinho. Tem um grupinho que toca, que leva o vagão, e tem um grupo que está no vagão. E quem chega, a gente tem que aproveitar o que a pessoa está podendo oferecer.
É o tempo dela, como nós também fomos chamados em muitos outros momentos, não estivemos presentes. Então, ter esse jogo de cintura, olha, João, você pode dar o quê? Eu posso dar isso aqui, então aquilo que vai contar. Porque senão a gente fica num mundo meio irreal, que o propósito sempre é esse, a gente ampliar, divulgar e tal. Só que não só o samaritano, né? O Marcos pode dizer isso também, o próprio MAP, que tinha uma frequência lá de 500 tantas pessoas por sábado, nós tivemos lá agora no domingo, junto com a Aline, um treinamento de evangelização, quase 200 pessoas, né, de várias partes, né, do Rio, inclusive do Estado também, e passa por esse esvaziamento. Então, assim, as casas espíritas, de uma forma geral, passa por esse esvaziamento. Então, você chama, você convida, a pessoa vai, outro não vai, ou só vai naquela reunião, porque tem a questão de segurança. Não, se chover, eu não posso sair de casa. Se chover, então, tudo isso não dá para não pensar, né? Choveu, né? Fátima que mora aí, Esté que mora aí, Fátima, né? Fala, Bira, tá assim. E a gente é obrigado a passar, olha, gente, não dá para ir porque, né, nós tivemos agora episódio recente que a Celine e a Márcia, que tem dificuldade de se desligar da casa em termos de pegar um Uber, alguma coisa, que nem todo mundo tem essa facilidade, nem todo mundo tem carro. E a gente vê a questão do horário, por que não ter reuniões em feriados? Concorda ou não concorda, mas alguém tem que decidir, em primeiro lugar, a segurança das pessoas. Então, assim, é um conjunto de fatores. E se a gente for pensar assim, do pessoal mais da antiga, grande parte estão na faixa acima de 50 anos, que já requer um tipo de cuidado. Os mais jovens que estão chegando, a gente vai tentando colocar ali. Então, o que eu quero dizer assim, eu entendo, né, essas questões, né, que a gente está colocando assim do tempo e tal, só que pela vivência que a gente tem no Samaritano, né, de alguns anos, alguns aninhos, né, em virtude dos nossos impedimentos pessoais, das nossas condições, as coisas demoram muito, mas muito a acontecer, demoram demais. Qual o tempo que nós temos? Então, assim, eu não vejo grandes mudanças nessa questão aqui, que simplesmente é o quê? Do modelo que já está, só que sai, isso que o Marcos trouxe bem, existe uma concentração, uma sobrecarga na pessoa que está na presidência, e aí se cria muita expectativa, e do outro lado, cria-se um vício, né, que é humano, de quem está ali achar que só deve ser do jeito que ele está fazendo. Não, tem que ser do Bíblia, tem que ser do João, tem que ser da Fátima. Então, assim, e nessa forma da horizontalidade, talvez a gente simplesmente vai vivenciar aquilo que a gente já vivencia na casa do samaritano. Só com que, olha, você vai assumir a parte aqui da direção, da administração, da comunicação, do estudo espírita, né, da evangelização e tal, e vamos sentar naquele formato que colocar mais horizontalmente, onde nós vamos tentar compartilhar e quebrar um pouco essa expectativa que um tem que decidir, fulano que tem a palavra final, porque isso vem de uma cultura nossa e vem de muito tempo. Então, romper com isso é um desafio. Mas é um propósito. Isso quer dizer assim, a gente já fez os convites para as pessoas, vamos continuar fazendo. Mas, por mais, essa parte do estatuto, em qualquer lugar, e quantas vezes lá atrás também, quando você vai mexer, é uma coisa que não atrai, as pessoas não desejam, tal. E aí você vai contar com quem esteja, por isso quem está gravando aqui. Depois a gente vai pensar, olha, veja lá, a pessoa vai ver, é uma opção. E aí a gente tem que estar atento também na questão do tempo de cada um, do tempo que cada um dispõe, de fato dispõe, né? Às vezes não dispõe tanto, eu posso um dia, mas no outro dia eu não posso. Então o centro funciona de segunda a sexta, e graças a Deus funciona todo dia. Mas nem todo mundo tem condição de estar na segunda, por exemplo. O evento que a gente faz, que é aniversariante do mês, é um momento que tem uma frequência, a roda de conversa, é o dia que tem uma frequência física de maior. Mas muita gente, que são médios da casa, não vão porque não desejam, não vão porque não podem, ou porque na sua rotina não consegue estar lá. Então, é um momento de congraçamento, de confraternização. Aí você marca num sábado, no domingo. Então, vai sempre ter essa dificuldade, a gente vai, quem estiver na direção, né, o propósito é o quê? Ampliar esses laços,
mas tendo também o entendimento de lidar com essa realidade. Gente, não vai ter todo mundo no momento que você gostaria que tivesse, porque cada um tem uma demanda, cada um tem um propósito. Cabe a quem está na direção sensibilizar, sensibilizar. E hoje, o que é que a gente faz? A gente não consegue mais ligar, né? Ligação hoje é quase que uma ofensa, você ligar para uma pessoa sem você falar, posso ligar? Então, a gente faz por onde? Pelo WhatsApp. Nós temos uma lista de transmissão diária de mais de 300 pessoas cadastradas que vieram pela internet, pelo centro, colaboram, às vezes não estão lá, e graças a Deus, como a gente mostrou no sábado passado, o centro tem sido superavitário, mesmo com essas dificuldades, a gente consegue manter, consegue ter o ar-condicionado funcionando novo, coisinhas menores, porque as pessoas estão colaborando no bolinho que vende, né, no sanduíche natural que vende, na doação que as pessoas fazem, no bazar, como foi aqui o bazar virtual, foi feito, nas instalações que o Jove faz, bota o ventilador. Então, assim, o ideal é que todo mundo estivesse ali nesse sábado, né? A gente gravou alguma coisa, a gente vai depois compartilhar, para que cada um, olha só, a reunião que acontece não é só na quarta-feira. Eu tenho que entender, conhecer quem trabalha na quinta, quem trabalha na sexta, quem trabalha na segunda, quem trabalha na evangelização. Quantas vezes? Por exemplo, eu fiquei surpreso, o Jove, depois que saiu, eu falei assim, a Fernanda, sua esposa, é? E depois de vários contatos, entendeu? Então, existe isso. Então, gente, vamos dizer assim, é do jogo nesse sentido. Então, assim, da gente semear, mas tem aquilo, se não colocar a bola para rolar, não vai aparecer quem jogue. Então, qual é o caminho? Até quando você espera? Qual é o tempo? Qual é o prazo? Então, há que ter um limite, porque senão a gente fica num tempo de infinito. Não faço, não consegui, não consegui, não consegui. Não consegui. E isso acontece em muitas instituições. Chega um momento, olha, gente, até aqui era um prazo, aí a gente tem que decidir. Aí vai cair naquilo que o Marcos falou. Não vai dar para agradar todo mundo. Tem gente que vai, olha, eu não soube disso, eu não falei, eu não fui, eu não ouvi. Mas quando foi chamado, foi, não foi. Então, se espera. Então, é uma diversidade que a gente lida constantemente, acreditando no bem, acreditando que cada um dá o que pode, e às vezes a pessoa assim, poxa, você não vai chamar a atenção daquele médium de 80 anos que está com essa prática ainda? Você conversa, mas a pessoa está acostumada a uma encarnação inteira, a praticar o passo daquela maneira, como é que ela muda? Como é que você vai responder? Como é que você vai respeitando aquilo ali? Então é um desafio. Mas o outro que está começando agora, a gente fala assim, gente, olha, quem está entrando agora, recebendo esses protocolos, né, que aí a doutrina nos traz, assim, a gente vai encontrar pessoas que não estão fazendo dessa forma. E por que não fazem? A gente está orientando, a gente dá uma dica, mas a pessoa já está há tanto tempo, você fala, você diz, e aí, o que você faz? Uma pessoa de 70, 80 anos que já está acostumada àquilo ali, então tem que aceitar, acolhe, não dá para bater o martelo a partir disso, senão vai todo mundo embora e a casa fecha, porque senão já tem pouco. Se fizer aquela cobrança absurda. Então, gente, é isso, é um processo de aprendizado, né? Nós estamos todos aprendendo. E, assim, outra coisa, a gente lidar com a realidade, e lidar com a realidade, a Esther sabe disso, nós aprendemos muito tempo, o que a casa nos trouxe, que era a questão da dependência química. E tem uma fala assim, muito recorrente que a gente sempre lembra, lá do Dr. Roberto Silveira, psiquiatra, né? Conhecidíssimo na doutrina espírita, ele falava assim, lidar com a dependência química é lidar com frustração. E lidar com pessoas também, de certa forma, lidar com frustração, porque não vai fazer aquilo que você está esperando, não vai rolar. Aí você imagina assim, nossa, vamos fazer essa reunião e tal. Gente, não apareceu ninguém. Lá no Cristo Consolador, que é lá longe, aí você organiza um evento, como foi agora, da constelação, dança circular. Gente, mídia para cá, mídia para lá. Apareceu um monte, e sempre aparece, como a gente sabe aqui, de desencarnados, mas muito, 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 muito. Encarnados é aquele número que está ali. Então, a espiritualidade, e na verdade, o que a Esté sempre lembra aqui, todos nós somos grandes beneficiados, nós somos os grandes enfermos. Então, não estamos levando para o outro. Só que a gente interiorizar isso não é fácil.
Poxa, eu venho de longe. Poxa, Bri, você vem lá de não sei o quê, pega ônibus, 2 horas de ônibus para cá, não sei o quê. Mas é o que nos motiva, nos mobiliza, porque nos faz bem. E assim também são para tantas outras pessoas. Então, esse entendimento que eu acho que nós somos convidados a ter. Olha, fulano vem quando pode, acreditando na conscientização dela. E às vezes não pode mesmo. A gente não sabe a dificuldade de cada um. Marido que não deixa, a mulher que não concorda, segurança, insegurança, que aconteceu com a Deolinda recente. Vira quarta-feira, eu não posso mais vir. Por que não posso? Não posso vir mais sozinha. Sozinha eu não consigo. Estava saindo da casa dela, nem foi lá do lado samaritano. Se fosse por lá, a coisa seria mais crítica ainda. 2 pessoas altamente armadas, falando, não consigo sair. A gente vai, ajusta a reunião para mais cedo, para que evitar de sair tão tarde. Então, são coisas assim, que às vezes a gente não consegue conciliar. Eu vou passar a palavra para a Esther, a gente está faltando 9 minutos para as 10. Esther dá a sua contribuição, depois a gente fecha com o Marcos, para a gente não passar das 10 horas, que aí eu sei que todos aqui devem ter os seus compromissos também, né, de horário, etc. Né? Esther que vai levantar 5 horas da manhã também. Eu também vou. Amanhã não levanta 5, mas levantar 5h30, eu devo ir a Itaguaí, então tem que sair também cedinho. Vamos lá, Esther, e depois a gente passa para o Marcos, tá bom? Então, a minha observação não passou muito pelo caminho assim, que o Bira está colocando. A minha observação vai mais em cima. É lógico que o tempo é importante, a gente tem que respeitar a necessidade até das pessoas que hoje estão na diretoria e precisam também mover suas vidas. Mas eu estou só chamando a atenção para esse processo, porque o processo, qualquer processo de implementação de algo novo, eu sou partidária do novo, embora seja velha, mas eu acho legal, eu acho o frescor daqueles que chegam muito importante, mas eu acredito que a gente possa se beneficiar muito do processo. O processo é muito rico quando a gente não tem, não atropela por conta de outras necessidades. Como em qualquer evento importante, o processo é mais rico que o acontecimento. Quando a gente prepara o enxoval do bebê, é uma riqueza tão grande, é um caminho que se faz para receber, para acolher alguém. Estou fazendo essa comparação porque assim, a gente acaba, a cada ciclo da vida, a gente acaba se preparando para o novo, se preparando para algo que a gente vai curtir, mas vai enfrentar desafios. Tem o lado bom, tem esse que são os desafios. E quanto mais unidos formos, mais esses desafios serão vencidos com leveza, com harmonia, que eu acho que é isso que a gente precisa encontrar, né? É a harmonia. Não que a gente não tenha essa harmonia, mas eu acho que nesse aspecto a gente tem alguns vícios que precisam, como qualquer dependência química, os vícios precisam ser tratados. E o tempo vai ajudar a gente. E não é um tempo indefinido, não é isso que eu estou falando, mas é um tempo de semeadura e colheita ao mesmo tempo. Você vai vivendo a experiência, né? E é claro que isso tudo que o Bira colocou, Marcos vive também, né? Desculpe aí a interrupção, mas é só para a gente colocar o tempo, assim, as questões que eu trouxe são pertinentes a uma mudança que pode ser extremamente produtiva ou desastrosa, dependendo de como a gente vai caminhar. Então, para que seja produtiva, na minha visão, é preciso que ela conte com uma harmonia grande, uma forma de troca que a gente vai ter que encontrar o caminho. Não está pronto esse caminho, na minha visão. Esse caminho não está pronto.
A gente precisa construir até para poder aproveitar a oportunidade para consolidar isso de verdade dentro da casa. Isso e qualquer outra proposta que venha, né? Marcos, muito obrigada. E apareça, né? Porque é muito bom a gente receber visitas também, tá bom? Marcos, então, dá seus comentários finais. Vou pedir a Fátima para fazer a prece final. Pode ser, Fátima? Depois do Marcos? Pode sim. Então, vamos lá, Marcos, nos comentários finais, por favor. Agradecendo mais uma vez sua grande boa vontade. Foi muito rica a tua contribuição aqui para todos nós. Eu vejo que o grupo está bem alinhado, sabe? Todos aqui estão com boa intenção, com a intenção, né, boa de unir mais, de cada um com a visão, né, assim, né, que deve ter sido sua particularidade, que é normal, mas que é um grupo que tem que vencer desafios mesmo. Não é fácil manter uma casa funcionando, a gente, né? E assim, e a gente tem que olhar para o que está funcionando, para as pessoas que estão indo. Se aquele lá não foi ou faltou, realmente tem que relevar, porque pode ter tido um problema. Às vezes a pessoa faz um sacrifício para estar lá na reunião, a gente nem sabe, né? A gente não vê quanto a pessoa se esforçou para estar ali naquele momento, né? Se doando. Então, mas eu vejo vocês com muito boa intenção, né? E isso, né? A intenção de acertar, né? De fazer o melhor, né? E isso já é um excelente começo, né, dessa nova proposta, né? E o que eu posso sugerir assim é que quando façam reuniões mais curtas com o colegiado, entendeu? Com um tema pequeno, porque às vezes a gente quer fazer reunião e quer resolver tudo na reunião. E aí a reunião fica enfadonha, fica cansativa, né? A Isso gente acaba mesmo. não querendo ir mais para a reunião porque demora muito, né? Então, ter mais foco, entendeu? Dividir mais a palavra, que aí a gente consegue andar, né? Senão, às vezes, um fala, o outro fala, e aí lá o que quase não fala, não fala, né? Então, dá de, ó, cada um, vamos falar um pouquinho, claro que às vezes quem tem assume a responsabilidade de falar um pouco mais, é um desafio. E manter a casa aberta, como vocês mantiveram depois da pandemia, só as casas mais fortes ficaram abertas mesmo, porque muitas fecharam, né? Tem muito tempo fechado. Então, acho que nós estamos de parabéns, né? Vocês, a gente lá do nosso jeitinho lá, né? E continue isso aí com. A gente tem que pensar que a gente é apóstolo de Jesus, mesmo sem ser, né? Entendeu? Que a gente possa se unir com amor, né? E aí flexibilizar. Flexibiliza, né? Flexibilizar é muito importante. A gente não, né? Não enrijecer em nada, porque aí isso é como a Esther falou, tem um ganho bem grande, né? Claro, mas o quanto tempo também não ficar indefinido, né? Porque a gente pode ter surpresas no meio do caminho. É ajustes, eu acho que é só ajustes. Vai ajustando um pouquinho, vocês vão conseguir também, né, essa parte, né, que ficou por causa da Wanda Esther, né, que não pôde continuar mais fisicamente, né, mas espiritualmente ela está lá torcendo por vocês aí, né, tentando intuir a cada um dirigente aí. É só isso. Tá bom. Mas obrigado mais uma vez aí, e Carnaval, se quiser fazer a prece. Aí é com o Bira aí. Então vamos lá, gente. Querido Jesus, nós te agradecemos imensamente do fundo dos nossos corações pelo privilégio de estar em seu trabalho, envolvido em suas obras, Senhor. Muito obrigada por esta oportunidade que nós necessitamos tanto e que estamos dispostos a dar-nos ao trabalho da tua palavra em nome de Deus. Obrigada, querido Jesus, por todos os corações que ainda se colocam à disposição da tua obra. Envolva a casa de Samaritano, da mesma forma envolva a casa de Joana de Ângeles, casas irmãs, que trazem
para o nosso bairro, essa energia amorosa que nos envolve, energia essa que necessitamos tanto nos dias de hoje. Obrigada, Senhor Jesus, que cada uma possa multiplicar-se em amor, em paz, em união, e que essa multiplicação ressoe para todos os cantos desse nosso lugar onde nós moramos, onde nós trabalhamos, em nome de Deus. Que Jesus possa fortalecer cada vez mais, tanto os médiuns do Samaritano, quanto os médiuns da Joana de Ângeles, e que, irmanados, possamos levantar essa bandeira tão importante, que é a bandeira do cristianismo, do espiritismo, que é tão importante. Nos momentos atuais, somos remédios abençoados, gotas divinas, que nós consigamos perceber a nossa importância, que nós consigamos trazer, mostrar para o outro a importância de nos fortalecer sempre, nos amparando e amparando aqueles que necessitam. Obrigada, Senhor Jesus, de coração por esse privilégio. Obrigada, Senhor Jesus, de coração, porque estamos unidos e irmanados na Tua palavra e no Teu grande amor. Graças a Deus. Graças a Deus. Valeu muito, Marcos, mais uma vez. Eu não sei, Marcos, se puder visitar depois lá o nosso canal, 6 com C6, Centro Espírita Irmão Samaritano. A gente já colocou lá hoje o estudo que a Fátima fez ontem, foi muito bom, da roda de conversa. Está no Instagram e está no YouTube. Então, quem não viu, acesse lá. No Instagram está uma parte e está o link para pegar inteiro no YouTube. Então, é a maneira também da gente divulgar, né? São mais de 200 conteúdos, né? Quase 14 mil visualizações. Quer dizer, isso que está aqui depois vai ser disseminado também. A gente vai colocar lá e colocar para quem não viu, para que possa estar vendo também. Tá bom? Valeu mais uma vez a todos, né, que puderam aqui expor o seu tempo, né, encontrar esse caminho, a boa vontade. Então, isso é o que vale. O Aires está dormindo, ó. À disposição aí, que a coisa pode chamar ele. Valeu, Marcos. Valeu. Fica com Deus. Valeu a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, beijinho na esposa, Marcos.